Bom dia, nonos anos. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje, 26 de outubro, 11 horas e 20 minutos. Eu estou iniciando a gravação da nossa aula de hoje, tá? Espero que todos estejam bem, né? E vamos lá, levando os conteúdos adiante. O objetivo da nossa aula hoje é revisar o capítulo 10 da apostila 4. Nós já explicamos os conteúdos, já corrigiu o exercício da apostila, corrigiu os exercícios do caderno de atividade. Agora a gente vai dar uma geral desse capítulo aí, tá? Hoje eu reservei essa aula para fazer revisão, tirar dúvidas. A quem tiver dúvida, por favor, né, intervenha, pergunte, né? Que são conteúdos importantes e interessantes, beleza? Então eu estou aqui na tela com o livro didático do 9º ano, né? Eu vou revisar aqueles conteúdos ligados às sociedades e regiões da Ásia, tá? Então, vamos lá, vamos começar a relembrar alguns conteúdos que nós estudamos nas aulas anteriores. Lembrando, hein, já corrigimos os exercícios da apostila e do caderno de atividades, lógico, desse capítulo, né? A partir da próxima aula eu já inicio o capítulo 11, tá? Eu já enviei os slides via aulões para vocês, do capítulo 11, né? Depois vocês confirmam aí para mim. Hoje, né, vocês dão uma lida, amanhã provavelmente a gente já inicia os conteúdos do capítulo 11, falar justamente de Europa no século XXI. Nesse capítulo 10, repare que a gente detalhou mais o continente asiático. O capítulo 11, a gente vai detalhar mais a Europa. E a gente sabe que a Ásia é um continente, o maior de todos, o mais populoso, o de maior diversidade étnica, física, cultural. Nós vimos também a regionalização do continente asiático. Vamos lá, vamos levando com alguns tópicos aqui já estudados. Primeiro, a gente vem falar dos contextos socioeconômicos e políticos da Ásia. O continente asiático hoje é um continente onde nós temos grandes problemas ligados a disputas de territórios, a disputas religiosas, étnicas. Nós vimos também que o continente asiático, gente, ele é um continente assim, de grandes desigualdades socioeconômicas. Essas desigualdades, elas estão presentes na sociedade, na economia. Reparem que nós temos umas diferenças, nós temos grandes diferenças quando se trata da questão social e econômica. Eu vou dar um exemplo aqui. O Japão é um país hoje, atualmente falando, um país que tem um avanço tanto social quanto econômico, né? Isso a gente fala por qualidade na educação, na saúde, em renda. Aí você pega, em contrapartida, um país extremamente assim, subdesenvolvido lá dentro, como é o caso de Laos. Laos é um país do Sudeste Asiático, onde as condições socioeconômicas são muito baixas. Lógico, as desigualdades são muito enormes. Então, nós temos esses gravíssimos problemas de diferenças e desigualdades socioeconômicas no território asiático. Vimos também a regionalização da Ásia, regiões da Ásia, repare, setentrional, a parte extrema, onde está o território russo na parte asiática, a imensidão desse território, né? A Rússia possui o maior território do mundo. Bom dia, Eduarda, tá? Bom dia. Desculpa não ter respondido. Nós temos a Ásia Central, que fazem parte das antigas repúblicas da União Soviética, um país que não existe mais, né? A gente sabe disso, nós já estudamos isso. E aí vai. Então, essa regionalização aqui é muito interessante para vocês. Lembrando daqueles termos, quando a gente fala de localização geográfica, a gente
relaciona à orientação geográfica. Norte é igual a setentrional boreal, sul é igual a meridional e austral, oeste é igual a ocidental, leste igual a oriental. Então, por favor, fique atento a essas denominações, porque algumas vezes elas... Ai, caiu aqui. Algumas vezes ela vem de forma diferenciada. Ah, que eu vou fazer uma prova, o professor, em vez de botar norte, ele quer confundir minha cabeça, ele bota setentrional. Ele não quer confundir a cabeça, ele quer que você conheça, né, estenda seu conhecimento. Por isso que ele faz isso, tá? Então vamos lá. Deixa eu avançar aqui, esses exercícios já foram corrigidos, tá? Se tiver alguma dúvida, vamos entrando em contato comigo aí. Vamos ver aqui. Isso aqui é o quê? Eu estou voltando para os livros de atividade? Espera aí. Vamos aqui, livro didático. Ô, doutore, você está enrolando os meninos aí, né? A Amanda está chegando. Amanda, você chegou na hora que eu estava todo enrolado aqui, mas isso é para me ajudar. Obrigado por ter chegado, que vai me ajudar, hein, Amanda? Vamos lá. Falei dessa questão aqui, né? Vamos avançar mais. Regiões. Não esquecer, vamos esquecer das regiões asiáticas, né? A gente vai detalhar aqui. Vamos detalhar lá um pouco aqui. Caramba, que tá caindo toda hora, gente. Que é isso? Vamos lá. Eu prometo que eu não vou me enrolar com vocês, tá? Eu sou da época da manivela, eu, Bazinha, né? Não sou playboyzinho, não. Vamos lá. Opa. Isso, Eduardo. Vamos lá. Ásia Setentrional. Lembrando, quando eu falo setentrional, estou falando de norte. E lá a gente vai entrar na Rússia, no território russo. E quando a gente fala extremo norte, está chegando lá na linha do Círculo Polar Ártico, a região da Sibéria, na Rússia. Olha só, é uma região extremamente fria, né? Porque ela está bem lá no extremo, né, gente? A Ásia Central, a gente vai no meio da Ásia ali, a gente pega principalmente aqueles países com terminação estão, significa território dos cazaques, Cazaquistão, território dos Uzbeques, Uzbequistão. Esses estão, eles faziam parte da União Soviética e até hoje, gente, eles têm uma influência política, econômica da Rússia. A Rússia herdou a maior parte do poderio militar, do poderio econômico que a União Soviética criou naquele período que ela existia. O oeste da Ásia, a gente vai lá para o Oriente Médio, aquela região da península, dali que tem uma península arábica, onde nós temos a Arábia Saudita, Irã, Iraque, nós temos o islamismo como a principal religião professada. Não vamos esquecer dessa região como uma região conflituosa, conflitos que envolvem religião, que envolvem territórios, que envolvem petróleo, etnias, religiões. Lembrando a vocês, nonos anos, que foi no Oriente Médio que surgiram, as três principais religiões mais professadas do mundo. Aí tem o cristianismo, né, que os europeus trouxeram para nós aqui quando colonizaram o nosso território, ficou uma religião impregnada no mundo ocidental. O judaísmo, né, restrita à população judaica, né, mas de uma extrema importância naquela região, e o islamismo, que hoje no Oriente Médio é a religião mais professada, tá? O islamismo hoje no mundo ele já está ultrapassando o cristianismo em seguidores, tá? Isso aí está bem pareado e em pouco tempo o islamismo, né, ou o islão vai ser a religião mais professada do mundo.
Já estamos chegando a quase 3 bilhões de pessoas que seguem o islamismo no mundo. Cristianismo, 2 bilhões e 800. Então está nessa paridade aí. Beleza? Lembrando, Oriente Médio, região estratégica, politicamente falando. Lembre-se da localização geográfica do Oriente Médio, que é uma área entre o Ocidente e o Oriente. Ele está entre 3 continentes, europeu, africano e asiático. Né? Lembrando que o islamismo aqui predomina como religião, mas não é somente o islamismo. E olha essa imagem de uma Istambul. Istambul é uma cidade da Turquia. A Turquia é um país também eurasiático. Essa parte aqui fica na Europa e ela pertence à Turquia. É uma cidade só. Istambul, a antiga Constantinopla, que o nosso Xandi Maravilha explica para vocês em história, quando ele fala de Império Romano, né? Ele fala da nova capital, que sai de Roma, vai para Constantinopla, e é onde hoje é Istambul. E ela fica ali, bem próximo ao Mar Negro, e hoje é um território que pertence à Turquia. Tá? Beleza? Na Turquia, ela se profecia esmagadoramente o islamismo, tá? Para você ter ideia, né, de como uma das dificuldades da Turquia entrar na União Europeia, hoje a Turquia tem um sonho de consumo, ser um novo integrante dos 27 países que compõem a União Europeia. Porém, muitos países rejeitam a entrada da Turquia justamente por essa questão cultural que a Turquia tem, predomínio de islamismo. A gente sabe que na Europa o islamismo ele não é bem visto, infelizmente, pelos chefes de Estado, né? Porque alguns seguidores eles praticam atentados na Europa, ali na França, em Londres, várias áreas onde predomina o cristianismo. Vão para a Ásia Meridional. Meridião vem de sul. E o primeiro país que a gente lembra de Ásia Meridional, fazendo a primeira pergunta para o 9º ano. Olha essas duas mulheres aqui, elas representam qual país? Ah, já tem aqui uma cidade, ó a dica. Bogra e Bangladesh. Qual seria o país aí da Ásia Meridional que se destaca como o maior território, como o mais influente dentro da Ásia Meridional? Quem responde para mim? Estou aguardando. Bem fácil. Ele está. Paulistão? Paquistão não. Paquistão não. Não, Eduarda, do lado dele é a Índia, tá? Índia. A Índia é o país assim de destaque da Ásia Meridional. Aí vamos para o Sudeste Asiático. Se lembra que a gente estudou essa aqui, ó? Que tipo de técnica é empregada ali nas regiões de montanhas no Sudeste Asiático? Olha essa técnica aqui da risicultura. Eu sei, sem problema, Eduardo. Comigo acontece direto também, tá? Isso aí não é problema não, beleza? Olha lá, é uma técnica empregada lá nas montanhas, regiões de montanhas do Sudeste Asiático. E a principal cultura aqui é do arroz. E eles plantam nesse tipo aqui, ó, de técnica milenar nessa região. Jardinagem, Maria Eduarda Santos, parabéns. E a técnica é de terraceamento. Olha os terraços aqui, ó. Esses degraus aqui, ó. Todo esse verdinho aqui é a plantação de risicultura do arroz, tá? Já caiu uma questão dessa em Enem, tá? Mostrando a imagem de um terraceamento e se perguntando qual é a agricultura praticada. Jardinagem corretíssima. Eduardo e Maria Eduarda dos Santos responderam com precisão. Parabéns. Subindo aqui, a gente vai para a Ásia Oriental. Quando a gente fala Oriente, a gente fala leste. Então, o extremo leste ou Ásia Oriental. Repare que naqueles slides que eu enviei para vocês, com aula do capítulo 10,
eu botei Extremo Oriente, Ásia Oriental, ó, Oriente vem de Ásia Oriental, tá? Então aqui estão países, como a gente já viu, Mongólia, China, Coreia do Norte, Coreia do Sul, aquela divisão geopolítica existente até então, Japão, né? Tem Taiwan, que é uma província rebelde da China. O sonho de Taiwan é se tornar independente da China, mas a China não quer liberar Taiwan. Vamos lá, pergunta de aluno que estudou China. Qual é o outro território chinês, além do Taiwan, que é uma província rebelde, que é chamada de protetorado chinês e tem a intenção de se tornar independente da China? Ele é um protetorado da China. Qual o nome desse território dentro da China? Hong Kong, Ronald. Parabéns, garoto. Isso aí. Muito bem. A China tem esses problemas ali dentro do seu território. Tibete, que quer se separar, Taiwan, Hong Kong. Então a China também tem problemaços, tá, para resolver. E ela consegue resolver isso na força. Eles mandam ali forças especiais para Hong Kong, para Taiwan, para Tibete, para eliminar focos de resistências e de rebeldia contra o Estado chinês. Nós sabemos que a China hoje já está se tornando a primeira economia do mundo, mas ainda, se a gente pegar de maneira geral, os Estados Unidos tem uma vantagem mínima ainda, mas a China é um país autoritário, é um país que a população não vive com a liberdade de expressão ou plena democracia, como vivem vários países do mundo, inclusive nós no Brasil, né? Esse é o grave problema da China, gente. É a falta de liberdade de expressão da sua sociedade. Ela não vota, ela não pode entrar em greve, ela não pode questionar atos do governo. Então, é um território que, muitas vezes, deixa assim a população em condições não assim de avanço igual sua economia. O trabalhador chinês é massacrado, a maioria do trabalhador chinês ganha pouco, né? Então isso ainda prende a China e classifica ainda a China como um país emergente, emergindo, ó, saindo do subdesenvolvimento, querendo entrar no desenvolvimento. É igual ao Brasil. O Brasil, a gente pode classificar hoje o Brasil como um país emergente. Ele não é subdesenvolvido socioeconomicamente, porém não é desenvolvido socioeconomicamente. Ele está no meio da escada, uma escada de 3 degraus. O degrau de baixo, subdesenvolvimento atrasado, degrau do meio, emergindo, países emergentes, e o degrau de cima, os países desenvolvidos socioeconomicamente. Beleza, Isabelle? Sem problema. Eu estou fazendo uma revisão do capítulo 10, tá, Isabelle? Beleza? Vai tentando acompanhar, qualquer coisa você me chama aí e me pergunta, beleza? E aqui tem uma imagem de um dos países mais avançados da Ásia, que é o nosso querido Japão, tá? E vocês sabiam que antes do século XIX, o Japão era um país pobre, cheio de analfabetos, atrasado, isolado. Ele começou a se desenvolver na era Meiji, quando a dinastia, a monarquia entrou na política japonesa e começou a modernizar o Japão. Criaram-se empresas, o povo, o Estado japonês investiu maciçamente em educação, mudou o perfil japonês. O Japão entra no século XX como um país já forte socioeconomicamente. Hoje, o Japão é a terceira potência econômica do mundo, só atrás de China e Estados Unidos, né? Então a gente tem aqui esse grande território aí. Essas desigualdades socioeconômicas da Ásia, se lembra que a gente estudou IDH, estudamos coeficiente Gini? Vamos relembrar um pouco. Esse é um dos países mais pobres da Ásia e do mundo, o IEM. Ele fica no extremo sul do Oriente Médio, ó. Ele faz fronteira com o Omã e a Arábia Saudita.
É um país com gravíssimos problemas sociais, econômicos e políticos. Tem uma guerra interna ali para derrubar o governo autoritário que presente atualmente nesse país. Então é um país que sofre, sua população, quando eu falo a população dentro do território, sofre bastante com essa condição atual política do Iêmen. Vamos lá, eu vou esconder aqui os indicadores. Pergunta para os nonos anos. O IDH é um índice de desenvolvimento humano. Ele foi criado pela ONU para avaliar como os países, os territórios, eles investem em sua sociedade. 3 critérios principais são avaliados nesse indicador. Vocês se lembram quais são os 3 indicadores? Vocês têm que falar um nome só. Indicador 1, indicador 2, indicador 3. Quem lembra? Vamos lá. Pode ser um por um. Não. Maria Eduarda, índices de natalidade, mortalidade, não. Aí eu sei, indiretamente você pode indicar, mas diretamente, sendo mais objetiva, Maria Eduarda, o que está relacionado? Educação, saúde, olha lá, isso aí, ó, tá vendo taxas de natalidade e mortalidade? Está ligado à questão de saúde, né? Porque tem aí a questão de explosão demográfica né? Saúde, educação e falta um. Keila acertou. Parabéns, Keila. Desemprego, sim, lembro. Mas qual o indicador que o desemprego está ligado, Maria Eduarda? Você está dentro certinho, mas falta só o nome dela, desse indicador. Ó, por exemplo, eu tenho educação, tenho saúde, desemprego está ligado a qual indicador? O nome dele. Sim, trabalho também, mas está dentro de um indicador. Você está quase chegando. Renda. Isso aqui, ó, gente, ó, renda. Tá? Então, os 3 indicadores, não que você esteja errado, Maria Eduarda, tá? Esses elementos estão dentro desse indicador, entendeu? Tá? Então, se você tem uma prova do IFES ou numa prova no Cássio Alves em outra escola, quais os 3 indicadores avaliados no IDH? Aí vocês, lá vai estar assim, ó, saúde, renda e educação. Isso aí. Você não errou, Maria Eduarda, mas seria assim mais precisa se você botasse dentro da saúde, aí você tem um monte de coisa para avaliar. Longevidade, acesso a hospitais, remédio, a renda, o trabalho, com certeza, a educação aí, a questão de famílias numerosas ou não, inserção na alfabetização. Então, esses seriam os 3 indicadores que a gente chama chave para ser avaliado. Mas repito para Maria Eduarda e outros alunos aí que botaram, por exemplo, trabalho, são indicadores dentro desses mais efetivos. Isso entra mais nas pirâmides. Sim, também. A pirâmide está entrando aqui em educação também, né? Porque vai ter uma questão de demografia ligada à sociedade, ligando a educação, que é um carro maior. Mas tudo bem, é assim que a gente começa a entender alguns conceitos, viu, gente? Beleza? Então vamos lá. O IDH, mais uma pergunta para vocês. É um indicador como se você estivesse fazendo uma prova. A ONU seria o avaliador, Organização das Nações Unidas. E os países, cidades, seriam os alunos ou os estudantes que estariam fazendo essa prova. Uma avaliação de 0 a 1. Quanto mais próximo de a 1, melhores seriam as notas, ou melhores seriam as condições de saúde, renda e educação. Eduarda, juntando renda, saúde e educação. Por exemplo, não adianta um país só ter renda,
alta, igual o Brasil. O Brasil tem o oitavo maior PIB do mundo, não está ligado à renda PIB? Mas quando vê a situação de vocês estão numa escola privada onde os responsáveis têm que pagar para ter uma educação mais avançada. Aí, só a renda não vai determinar que o país tem um IDH alto, entendeu, Eduarda? Tem que associar isso à educação, à saúde, para você avaliar melhor. A renda é um indicador importante, muito importante, por sinal, mas ele somente não é a base. Não concordo em ser a base, sabe por quê? O Brasil é um exemplo, a China é outro exemplo. A China é a segunda maior renda do mundo, Eduarda, em nonos anos. Quando chega no IDH, acesso à educação da sua sociedade, igualdade social, questões ligadas à saúde, ela cai para a 90ª, número 90. Olha como cai. Então, só a renda não vai determinar um IDH forte para um país. Tem que conjugar renda, saúde e educação. Beleza, Eduardo, em nonos anos. Vamos lá. Uma pergunta sobre DH. Aqui estão aqui, ó. Eu tinha até escondido para vocês não colarem. Né? Tá aqui, ó. Depois a gente vê aqui, ó, os 3 indicadores aqui, ó. O IDH por exemplo, os Estados Unidos é a maior potência econômica do mundo. Consequentemente, ele tem o maior IDH do mundo? Quem responde para mim? Sim ou não? Por quê? Estão com medo? Não, acertou. Luana, você está certo. Você quer arriscar falar por quê? Não. Professor, tá ouvindo? Tô ouvindo, pode falar. Porque os Estados Unidos ele é a maior potência econômica, mas isso não significa que tem maior IDH, justamente porque IDH não está envolvendo só dinheiro, está envolvendo expectativas de vida, como vivem, educação. Então, são múltiplos fatores que vão determinar o IDH de um país. Parabéns, Luana. Espetacular, excelente. Com certeza. Se você tem maior renda do mundo, isso não quer dizer que você tenha melhor educação e melhor acesso à saúde também. Espetacular o que você respondeu, Luana. Então, você tem que conjugar. O país que tem o maior IDH do mundo, gente, é esse país aqui, ó, Noruega. Ele fica lá no norte da Europa. Ele não é a maior economia, mas quando tem um equilíbrio entre acesso à educação, saúde e economia, ela avança acima dos Estados Unidos, China, Japão. Não que os Estados Unidos tenham um IDH baixo, pelo contrário, tem um IDH alto também. Mas, em primeiro lugar, vem a Noruega. Essa integração desses 3 indicadores que Luana arrasou falando tudinho aí. China é a segunda maior economia e tem o 90º maior IDH do mundo. Então, olha só, para vocês terem noção, lá na Noruega, gente, um país espetacular, um país que se um dia algum de vocês, professor, eu quero fazer um intercâmbio cultural, um país que eu indicaria, além da Suíça, do Canadá, Noruega. Um país, um jovem, quando acaba o ensino médio lá, gente, um ensino público, tá? Ele sai falando 2 idiomas fluentemente, além do seu, lógico, né, norueguês, ele escolhe desde lá do ensino básico, eu quero falar o inglês e o espanhol. Ele sai falando fluentemente. Olha a educação, o avanço da educação desse país. Nos Estados Unidos tem uma educação avançada, com certeza, mas não tão quanto da Noruega. Por exemplo, saúde na Noruega. Não se paga plano de saúde na Noruega e nos principais países da Europa. O que a gente paga? Uma taxa anual ligado à prestação de serviços da Noruega. Desculpa, a saúde. Aqui no Brasil nós temos a saúde pública. Ela até é eficiente, mas ela não suporta
o tanto de problemas ligados à sociedade brasileira. Na Noruega, você chega no hospital público, você é atendido na hora, com ótimo atendimento, ótimos profissionais. Nós temos muitos bons atendimentos nos hospitais públicos aqui, com certeza, mas não suporta. Mas por que isso, professor? Poxa, lá na Noruega nós não temos a violência urbana que nós temos aqui no Brasil. Pô, todo dia você tem tiro, facada, aí tem doenças que são de países subdesenvolvidos, dengue, com exceção da Covid, lógico, isso aí tira fora, isso é uma coisa atípica. Mas então, a educação ajuda a saúde, que ajuda na renda. Esse país é espetacular. Quem gosta de frio, vai para lá, que lá é frio 10 meses ao ano. É bom demais. E o coeficiente Gini, gente? Aqui, Maria Eduarda. O IDH não prioriza a economia, sim a população em si. Com certeza, primeiro é o fato da sociedade, como ela vive dentro do seu território. Lógico que a renda também é importante, tá, Maria Eduarda? Não vamos menosprezar a renda, com certeza. Se você não tem uma boa renda, você não se alimenta bem, você não tem uma casa boa, você não viaja, mas ele vai priorizar, sim, a questão da educação, né, o avanço, o nível de escolaridade, né, a qualidade do ensino dentro de um determinado território, como também a qualidade do atendimento à saúde, né? E, com certeza, a economia você não pode menosprezar. Então não precisa da economia. Lógico, se você estudou muito, você vai ganhar bem, com algumas exceções. Imaginem vocês estão no fim do ciclo do ensino fundamental, a primeira parte do ensino básico, tem o ensino médio para vir. Você falar, eu acabei meus estudos, não vou estudar mais, eu sei ler e escrever. Pô, se você não tiver uma condição econômica boa, seu pai te der, você vai sofrer. Você vai ganhar um salário mínimo. O salário mínimo você faz pouca coisa. Entretanto, se você avança nos seus estudos, passa o ensino médio, faz um curso de graduação, pós-graduação, você vai se especializar, vai ter qualificação, sua renda vai ser maior. Pode ter exceções disso, mas mínimas. Então vamos conjugar os três, tá, Maria Eduarda? Economia, saúde e renda. Eu já vi aluno de 9º ano cair em pegadinha. Renda é o único indicador que avalia o desenvolvimento do território onde uma população vive. Olha a palavra única, né? Principal também não concordaria. Concordaria entre renda, saúde e educação. E o coeficiente Gini, gente, é um indicador também socioeconômico. Ele não é tão abrangente igual o IDH. O IDH, só relembrando, é uma pontuação de 0 a 1. Quanto mais próximo a 1, melhor a pontuação, melhores condições socioeconômicas. Quanto mais próximo a 0, piores são, né? E o coeficiente Gini, ele é o inverso, é uma pontuação de 0 a 1. Reparem aqui que na legenda ele está numa pontuação de 0 a 100 ou 0 a 10. Não se preocupem nisso. Se vocês se depararem 0 a 1, 0 a 10 ou 0 a 100, vocês vão ter que fazer um determinante, a metade dele. Se for de 0 a 1, 0,5. Se for metade de 0 a 10, 5. Se for metade de 0 a 100, 50. 50 é um indicador referencial, onde você parte seguindo para 1, você vai aumentar as desigualdades, a concentração de riqueza, e isso é negativo. Partindo para 0, você vai reduzir as desigualdades e melhorar as condições socioeconômicas da sociedade. Então, cuidado com isso. Eu tenho assim algumas dicas para vocês, alguns indicadores desses caindo em provas de IFES, por exemplo. Tá? O coeficiente Gini, chegando a 0 é positivo. Não tem nenhum país que chega a 0, porque é igualdade total.
O coeficiente Gini chegando próximo a 1 pioram as condições. No IDH, o contrário. Quanto mais próximo a 1, melhor. Quanto mais próximo a 0, pior. E vocês sabem o que significa concentração de renda? Ou seja, o que o país arrecada concentra na mão de poucas pessoas, então elevada concentração de renda. Isso é péssimo, tem distribuição desigual de renda. O Brasil, o coeficiente de Gini dele está acima de 0,5, chegando para 6, 0,6. Então ainda mostra que nós temos problemas de desigualdade socioeconômica. Se a gente for na Noruega, ele está se aproximando de 0,35, 40. Olha só, porque as desigualdades lá são menores. Então, muito cuidado com diferenciar coeficiente Gini e IDH, tá? Essa pontuação. O Gini, quanto mais próximo a 0, melhor. O IDH, quanto mais próximo a 0, pior, tá? IDH avalia educação, saúde e renda. Gini avalia concentração de renda ou desigualdades socioeconômicas, diferenças entre ricos e pobres. Vou dar um exemplo no Brasil. Olha como é grotesca a nossa desigualdade. Um trabalhador de baixa qualificação ganha, vamos supor, R$ 1.500. Um trabalhador de elevada qualificação, ele ganha R$ 25.000. Olha a diferença de 25 mil para 1.500. Olha como se estende. Então, isso vai gerar problema no coeficiente Gini. Está subindo de 0,5. Tá? Agora, vamos lá para a Suécia. Um médico tem uma alta qualificação, ganha 20.000 euros. Beleza. Um trabalhador de uma fábrica ganha 5.000 euros. Olha como reduziu. Tem desigualdade, mas reduziu demais da conta. Um país subdesenvolvido e um país desenvolvido. Tá? Então a gente mede a concentração de renda. Quanto maior for a concentração de renda, pior é para a população. Então, é uma elevada concentração de renda, desigualdades socioeconômicas maiores. Beleza? Legal aí, DH e Gini, alguém quer fazer alguma pergunta? Vamos avançando aqui. A diversidade étnica, que não deveria ser, né? Mas infelizmente isso é um dos problemas mundiais, não só na Ásia. Na Ásia é maior porque lá é um conjunto maior de pessoas, um conjunto maior de religiões, de grupos étnicos. Então, isso, onde tem pessoas diferentes, tem mais problemas. Então, veja bem, eu vou usar um termo aqui que é o pior das humanidades. Isso ocorre em qualquer lugar do mundo. Intolerância. A intolerância humana é muitas vezes o pior das piores características que cada um de nós temos. Que às vezes, eu falo por mim, eu tenho intolerância a algumas coisas, que eu poderia ser mais tolerante, entendeu? Como qualquer um de nós. Mas tem lugares que a intolerância chega ao extremo, principalmente quando se fala sobre religião, sobre grupos étnicos, né, sobre territórios, política, com certeza, né? Então, você vai no Oriente Médio, que é uma região da Ásia. Lá você tem turcos, árabes, judeus, vários outros curdos. Cada um fala seu idioma. Alguns têm umas religiões diferenciadas de outros, outros não. Então, olha só, isso faz com que eles briguem constantemente. Né? Aqui no Brasil, nós temos esse tipo de intolerância cultural. Lógico, nós somos um país racista, nós somos um país desigual, nós somos um país de intolerantes, mas quando chega à extremidade, igual no Oriente Médio, a nossa é um pouco mais suave,
menos agressiva. Nós sabemos que aqui nós temos intolerância de religião, e de etnias, de raça, problemas de discriminação racial violentas, mas não chega ao ponto de se matar como lá em países como na Turquia, no Iraque, no Irã, que grupos étnicos se odeiam e geram conflitos constantes lá. Tá? Então, gente, muito atento a essa questão de diversidade étnica na Ásia, estudando muito tempo aí, ó. Quem tem um tempinho para estudar, estuda em Oriente Médio, é uma região barril de pólvora, você se lembra, ó, barril de pólvora vem de explosiva. Explosiva porque tem vários e constantes conflitos, tá? Ligados à religião, ligados a territórios, a grupos étnicos, né? Ao petróleo, com certeza, né? Muito atento a isso aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante. As minorias étnicas, só para terminar, tá, gente? Minorias étnicas são grupos étnicos que não têm seu próprio território e vivem em outros territórios. É o exemplo de curdos, alguns outros povos, os palestinos que tentam ter autonomia do seu território. Então, minoria vem de menor parte, grupos étnicos que vivem em outros territórios. E lá na Ásia esse problema é assim, crônico. Beleza, galera? Eu vou encerrando por aqui. Vocês querem fazer alguma pergunta para mim? Alguma dúvida? Gostei da participação, tá? Beleza, hoje muitos alunos participando, mais alunos, eu quero mais. Então eu quero vocês participando sempre, tá? Isso enriquece a aula. Então um abraço.